Eu participei da reunião do segundo simpósio como um mero observador. Eu sou formado em História pela Universidade do Paraná, mas fui para o Espírito Santo trabalhar na universidade de lá e sempre tive uma necessidade de ampliar meus conhecimentos sobre a história de Palmeira. E aí eu verifiquei na internet a realização do segundo encontro e vim ao segundo encontro e não imaginava a dimensão que tinha a colônia Sicília e, enfim, algumas questões da própria minha ignorância. E saí daqui muito impressionado com a realidade que estava sendo exposta. E fiz algumas intervenções, porque na realidade a minha área é arqueologia e trabalho com patrimônio histórico. E chegando em Vitória, eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente pudesse interligar a colônia Sicília ao patrimônio histórico. A gente tinha discutido na segunda reunião que arqueologicamente é um pouco impossível você fazer a reconstituição, apesar de ter uma menina que está fazendo mestrado na área, né? Mas as coisas que você poderia encontrar eram muito tênues e que não dava suporte para que a gente pudesse ter alguma coisa mais ampla em termos de patrimônio histórico. Mas eu chegando em Vitória, eu fui, é meu dever de ofício, pelo menos uma vez por semana, acessar a página do IFAM, Instituto Histórico e Artístico Nacional, e verifiquei na página do IFAM que os catarinenses lá do Vale do Rio Itajaí estavam fazendo uma proposta de tornar a área como paisagem cultural. Aí eu peguei o material, fui lá, peguei o material, peguei a portaria do IFAM, peguei um resumo do trabalho e mandei para o Arnoldo. Arnoldo, mas o Arnoldo me deu aquela resposta que algum de vocês já recebeu. Vamos continuar conversando. Já receberam essa? Eu acho que tem um Ctrl-C, Ctrl-V que ele faz nos negócios, né? Então, eu recebi essa mensagem do Arnoldo e esquecemos o assunto. Bom, na metade do ano passado, não me lembro bem a data, o Arnoldo me manda um e-mail dizendo: Perota, eu preciso daquelas informações que você me mandou. Digo, não, tudo bem, vou mandar novamente para o Arnoldo as informações. Por quê? Porque estava tramitando na Prefeitura de Vitória a mudança do nome de Santa Bárbara de Baixo, que acabou sendo hoje Colônia Sicília, né? Não passou? Não passou. Ah, me desculpe, eu pensei que tinha passado. Não. Foi só uma proposta, mas não foi aprovada. Então, e aí então, eu escrevi algumas coisas para o Arnoldo disse: então venha falar alguma coisa no simpósio, no terceiro simpósio, e é o que eu vou fazer para vocês agora, uma coisa muito simples, mas eu queria que cada um de vocês pensasse nessa proposta, para a gente começar a formar realmente, se for o caso de vocês aprovarem, um projeto para tornar a área da Colônia Sicília como paisagem cultural. Meu nome é Celso Perota, eu sou palmeirense, mas comi muito gerivá, muito gerivá, e butiá. Gerivá e butiá. E eu tenho mestrado pela Universidade de São Paulo e tenho um doutorado na Espanha, mas é aquele doutorado de terceiro ciclo e não é um doutorado de Estado, né? Então eu não coloco porque seria enganar as pessoas dizendo que eu sou doutor, mas eu tenho um título, mas tudo bem, isso aí não tem problema. O que é paisagem cultural? Então eu vou fazer uma palestra mostrando, na minha fala eu vou mostrar em nível internacional, em nível nacional, as coisas como se deram. Mas esse conceito de paisagem cultural, ele foi estabelecido pela Convenção da Unesco, que na realidade vai se ocupar de toda a dinâmica feita pela União Europeia a partir de 2002, que considera o patrimônio em seu duplo aspecto cultural e natural. E essa convenção ainda considera as formas pelas quais o homem interage com a natureza e, ao mesmo tempo,
a necessidade fundamental de preservar o equilíbrio entre ambos. Então, esse é o conceito da Unesco. Esses são alguns dos monumentos que são considerados como paisagem cultural pela Unesco. A Muralha da China, Sintra, em Portugal, porque além do palácio tem toda aquela mata que é em redor de Sintra. Quem conhece Sintra está sabendo do que eu estou falando. Os vinhedos de La Rioja, os belos vinhos da Rioja, né, que a forma dos espanhóis de fazer o vinho é muito interessante. Os vinhedos de Champagne, na França, hoje está se fazendo também uma coisa mais localizada na França, que é pegando a região da Borgonha, pegando aquela parte de Beaune, que Beaune é muito importante, né, tanto na história como na fabricação de vinho, né? Rabat, no Marrocos, por toda a sequência histórica, o Vale do Douro, em Portugal, o Lago Oeste de Anzou. Antes de vir para cá, eu vi uma nova grafia de Anzou, mas na China é considerado patrimônio menor. E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um dos maiores problemas que a Unesco teve de tornar a área do Rio de Janeiro como paisagem cultural, porque são determinados elementos do Rio de Janeiro que são considerados paisagem. Então, são essas que eu relacionei aqui, que é o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, apesar de ser artificial, mas ele foi feito pelo homem, foi alterado pelo homem, e temos um belíssimo jardim no Aterro do Flamengo, né? O Jardim Botânico, a praia de Copacabana, a entrada da Baía de Guanabara, o Forte do Morro do Leme, o Forte de Copacabana, o Arpoador, o Parque do Flamengo e a Enseada do Botafogo. Então, esses são os elementos que a Unesco considera. Tem outros, mas eu não quis relacionar todos. Como eu disse para vocês, o conceito de paisagem cultural, a Unesco pegou esse levantamento feito pela Convenção de Florença, que foi feito em 2000, onde ela define a paisagem, as políticas sobre paisagem, os objetivos que você tem, a proteção da paisagem, a gestão da paisagem e o ordenamento da paisagem. Então, é um documento extremamente importante. Se houver algum erro, foi porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de um texto em português. Então, vocês têm palavras com C, factual, alguma coisa, eu corrigi alguma coisa. Se tiver algum erro, é porque... Quem sou eu para corrigir o português? Mas eu coloquei no português do Brasil essa questão. Então, veja bem, o que mais nos interessa hoje é falar sobre a paisagem, né, que é aprendida pelas populações e cujo caráter resulta da ação e da interação dos fatores naturais com o homem. E a questão da gestão, que para nós é importante, que são ações visando assegurar a manutenção de uma paisagem numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de orientar e harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, econômicos e ambientais. Isso a gente vê claramente aqui nessa região, não é? Então, fazer um projeto de gestão para essa área é extremamente importante para que a gente consiga ter uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, mas mantendo a cultura como o eixo principal das ações que a gente tem com paisagem cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, então, pela portaria 127, eu posso disponibilizar, eu tenho no computador, se alguém depois quiser, toda essa documentação eu tenho. Eu vou mandar. O Arnoldo já tem, então pode recorrer a mim, o Arnoldo. Mas veja bem, nessa portaria, o IPHAN vai dizer a mesma coisa do que a Unesco falou, né? Que você tem que ter interação social, né? Que é a porção peculiar do território nacional e representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A paisagem cultural brasileira é declarada por chancela, instituída
pelo IPHAN. Mas é muito importante a gente colocar, e que o IPHAN coloca, avança um pouquinho na definição da Unesco, é essa frase, né? É a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Para isso, para a gente aqui é importante essa questão. Opa, voltou? Não é para voltar. Bom, a paisagem cultural brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN mediante procedimentos específicos. Esses procedimentos específicos é você fazer um dossiê, você fazer um bom documento que retrate o que é essa paisagem e ver essa paisagem como é que interage com o homem, né? Então, essa é uma questão fundamental, que nós precisamos de um dossiê muito bem fundamentado para que a gente possa estabelecer aqui na região da Sicília, sendo a região da colônia Sicília como paisagem cultural. Qualquer pessoa pode pedir isso no IPHAN, tá? Então, a forma pode ser através de uma associação, através de uma pessoa, através de uma prefeitura, de um conselho de cultura, qualquer coisa, né? Não há problema. E o requerimento para a chancela da paisagem cultural deverá estar acompanhado de documentação pertinente, já falando lá em cima, e poderá ser dirigido às superintendências regionais ou diretamente ao IPHAN do Rio de Janeiro. São algumas paisagens culturais brasileiras, tem várias, mas eu só estou citando algumas, só para vocês terem: o Vale do Itajaí, o encontro das águas do Rio Negro com Solimões, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro, lá no Amazonas, que tem um problema relacionado com as sociedades indígenas que moram no Rio Negro, e a paisagem cultural de Santa Teresa, no Rio Grande do Sul, que é justamente uma área muito forte de colonização, de ser colonizado por imigrantes, né? E, só para vocês terem uma ideia, então, esse é o mapa de Itajaí. Quer dizer, isso está na internet, quem quiser acessa o IPHAN, e do IPHAN vocês vão à paisagem cultural, vocês vão ter os dossiês de todas essas paisagens. Eu trouxe esse de Santa Catarina porque é o melhor processo, é o melhor dossiê que se fez sobre paisagem cultural. Eles pegaram o Vale do Itajaí, aqui de cima, eu não me lembro mais da cidade, e vem praticamente até o litoral. Eles fizeram o levantamento de todas as casas alemãs e italianas que tem nesse local, fizeram o histórico de cada casa, levantaram todas as questões inerentes à cultura dessas pessoas, desde contos, artesanato, gastronomia, enfim. Então, eles deram uma formalização, uma caracterização na área que não tinha contestação. Quer dizer, a paisagem está relativamente preservada, apesar de ter muita enchente aí nessa região do Itajaí, mas a paisagem ficou mais ou menos preservada e você tem vamos dizer assim, hoje um circuito turístico extremamente importante nessa região aí do Vale do Itajaí. Quais são as condições para a chancela de paisagem cultural? Se nós considerarmos os conceitos do IPHAN, eu acho que aqui na região da Sicília, a gente tem duas características que podem fundamentar o dossiê da chancela, que é justamente a interação do homem com a natureza. É extremamente importante hoje, nós passamos por ela, e a maior interação que a gente vê é o pinheiro e as casas. Então, isso é fundamental, e por isso que eu botei os pinheirinhos lá em cima, exatamente porque o pinheiro é o nosso guia. O pinheiro tem algumas paisagens com pinheiro fantásticas. Vocês não imaginam, eu que não vejo pinheiro, eu plantei um pinheiro no meu sítio lá no Espírito Santo, está desse tamanho, eu fico rezando para ele crescer, ele não cresce. Eu quero levar pinhão para plantar pinhão. Mas o pinheiro, quando você chega, é de um impacto tão grande, os pinheiros que tem na estrada aqui de Santa Bárbara, que pro olho meu, que eu sou palmeirense, para mim me enche de lágrimas às vezes que eu vejo. Então,
essa interação entre Pinheiro e cultura não é um argumento muito forte. E a questão da marca de atribuição de valor. Essas questões, elas passam, então, né, no primeiro caso, a arquitetura em madeira, União da Araucária, a igreja de Santa Bárbara, o vinho de Santa Bárbara, as propriedades produtoras de uvas, derivados, Evaldo Agutânia, Seu Mesário e outros. Tem vários, eu citei alguns, mas existem outros meramente colocar. E a festa típica polonesa que você tem em Santa Bárbara, que me parece ser uma festa étnica muito forte, né? E que ela precisa ser encaixada dentro de uma paisagem cultural realmente para ela ser valorizada cada vez mais. Quer dizer, nós não vamos falar só de italianos sicilianos, mas vamos falar, integrar os alemães do Volga, os poloneses e os italianos, que temos italianos sicilianos e temos outros italianos. Então, essa interação com o meio natural me parece que não vai ser tão difícil da gente fazer no dossiê. Talvez essa atribuição de valor que a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de um olhar mais técnico, de olhar mais filtrado das questões. Eu trouxe algumas marcas de valor, que é justamente a memória da colônia social. Você falou da importância, quer dizer, a colônia acabou, mas nós estamos falando da colônia até hoje. Então, essa memória é fundamental. E hoje você vê, né, a memória sendo reescrita, reinventada, reconstituída, enfim, de algumas coisas. Então, o principal dessa atribuição de valor para a gente é a memória da colônia de Sicília. Não basta. E aí nós temos dentro dessa memória o monumento que nós visitamos hoje e a recriação da história no sítio Minguinho, que eu acho também importante porque todo esse processo de recriação da história, ele tem que passar por um processo crítico muito grande, muito forte, e para saber como você vai utilizar isso. Mas a utilização é muito forte, porque depois eu vou questionar o Arnoldo, porque, para mim, em termos de arqueologia, eu quero saber de onde ele pegou aquele pote dos caingangue, daquela coleção de machado. Por quê? Porque nós podemos também incluir a cultura indígena dentro desse contexto, marcando onde estão os sítios arqueológicos. Então, o Arnoldo não vai fugir dessa, ele vai ter que soltar da onde ele coletou. Conversamos mais tarde. Vamos continuar conversando. Então, essa questão eu acho que é fundamental, porque essa recriação dessa história, o que tem aqui dentro, você pode desmembrar isso em várias coisas. É só você ver essa casa cheia de material e que você recria um monte de situação, né? Coisas do cotidiano, os instrumentos de serrar madeira, enfim, tudo que está aqui é aproveitado para você colocar no dossiê, né? Então, eu acho que essa marca de atribuição de valor, a gente tem que depois sentar, depois de feitos os levantamentos, da gente fazer uma marca coerente dessa questão de marca de valor. O grande problema para nós é como é que nós vamos delimitar a área para a solicitação da chancela. Porque nós temos que delimitar uma área. Não temos tempo. Então, isso é importante para a própria... Vocês viram no mapa de Santa Catarina, nós vamos ter que estabelecer alguns pontos. Infelizmente, eu não pude vir aqui antes, mas a minha pesquisa foi só com as informações que eu tenho na internet e alguns livros que eu tenho, e achei duas delimitações de área que já podem ser trabalhadas. Uma é o caminho turístico, chamado caminho da Sicília, que vocês viram lá no monumento, que existe já, se não me engano, existe uma diretoria, é uma coisa que não está funcionando muito bem, enfim.
Isso não cabe a mim questionar ou não, mas é uma forma de se recriar para ver como é que se constituiu esse caminho da Sicília, né? Então, foi um projeto que a gente pode utilizar de uma certa maneira. E a descrição feita pelo... essa Caminho da Sicília, ela existe desde 2003, né, como rota turística, e começa na colônia Santa Quitéria, passando por Santa Bárbara de Cima, na colônia polonesa, também por Santa Bárbara de Baixo, que é a colônia Sicília, decolonização italiana, e finalizando na comunidade do Cantagalo. Então essa seria a rota dos caminhos da Sicília. Ontem eu tive aqui, eu percorri toda a rota e me disseram que o seu Mesade tinha um mapa da rota. Eu fui até a casa do seu Mesade, mas infelizmente o seu Mesade teve um acidente e está hospitalizado em Palmeiras, se não me engano, né? Ele já não tem uma perna, e aí a pessoa que estava lá no armazém dele, na bodega, tem que falar nos termos corretos, na bodega dele lá, a pessoa que estava lá não sabia onde estava esse mapa. Mas eu gostaria, numa próxima vez eu vou tentar recompor, e se alguém conhecer o mapa, por favor, me mandem. Ela é a transparência. Eu tenho o mapa e tenho todo o material da elaboração. Como nós chegamos nele. Muito bem, muito bem. Guarda que a gente vai ocupar. Graças a Deus, guardei tudo. E a outra descrição é a descrição que o Arnoldo fez no livro dele, sobre a colônia de Sicília, que é uma delimitação de espaço. E ele é muito simples, muito direto. Ele diz que, localizada no centro do triângulo, com vértices nas localidades de Mandaçaia, Santa Quitéria e Santa Bárbara. Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso. Então, essa seria você partindo aqui de Santa Quitéria, você vindo a Mandaçaia e chegando a Sicília. Obviamente que nós vamos ter que ter alguns contornos, a gente vai ter que tomar algumas coordenadas com GPS. Essa área não deve ser reta como está aqui, como propõe o Arnoldo, mas é dentro desse espírito do Arnoldo. Isso é uma questão que eu queria que vocês, se vocês gostarem da ideia, de vocês pensarem e criticarem e, além de tudo, proporem uma outra área, né? Eu só estou colocando isso. Ah, belo. Manda para o meu WhatsApp, por favor. Então, de delimitação de área, você tem essas duas situações. Felizmente eu vi o mapa agora do Caminho da Sicília e a descrição do Arnoldo está no livro do Arnoldo, né? Além das áreas descritas, uma nova delimitação poderá ser feita, incluindo o sítio de Minguinho como portal. Talvez isso não seja o ideal, mas pelo menos ter aqui o sítio Minguinho como, vamos dizer, a extremidade leste da área, porque na estrada você vai ter o cemitério dos renegados, né? Então você tem a Lagoa, o cemitério do Renado, e você tem aqui uma unidade museológica, né? Então eu acho que, não como portal, o Arnoldo me criticou muito fortemente sobre isso, e com razão, mas de qualquer maneira, a inclusão dessa região seria importante, porque o cemitério dos renegados está aqui próximo, né? E a gente teria que fazer uma pesquisa também dos limites das informações de atuação dos sicilianos e seus descendentes. Esse é um trabalho de pesquisa que a gente ainda vai colocar. Obviamente que você tem informação lá da Lapa, de Campo Largo, de São João de Triunfo, mas você delimitando algumas coisas onde houve atuação dos sicilianos, direta ou indiretamente, eu acho que a gente poderia incluir, adensar a área, algumas situações que a gente não, que eu não conheço. Mas isso vai ser um trabalho de vocês com relação
a essa definição de área. Definindo a área, a gente vai buscar as informações para o dossiê. Esse dossiê a gente já tem 2 pessoas na equipe. Meu amigo Renato, né, que vai fazer a descrição da paisagem como um todo, geológica, etc. E temos a arquiteta, a filha do Rogério, que é arquiteta, e ela perguntou o que vai fazer. Vai fazer as plantas baixas das casas. Quer dizer, porque você conhece a casa, mas você não tem planta. Então tem que fazer planta baixa de umas 3 ou 4 casas, né? Então, você está na equipe, tá? Você está na equipe. Bom, algumas ações que a gente pode fazer. Constituição de uma comissão para centralizar os dados de pesquisa e discussão sobre o tema. Reunião com a comunidade para saber da sua receptividade. Eu estava falando com o Renato que a minha experiência que a gente tem com essa questão do patrimônio, ou programas de educação patrimonial, se a comunidade não quer, não adianta. Então, eu acho que a gente, assim que tiver o arcabouço do projeto, a gente poderia fazer uma reunião com a comunidade, expor para a comunidade, mostrar para ela que não vai ter tombamento, não vai ter nenhum tipo de ação na terra das pessoas, enfim, vai ser vamos dizer, um ordenamento de algumas atuações que as pessoas podem fazer na área, como o turismo, como a pesquisa, uma série de coisas, né? Então, e o envolvimento de algumas entidades públicas e privadas, né? Então, nós vamos necessitar de algum tipo de recurso para fazer esse projeto. Estava falando para o Renato que no IPHAN tem alguns editais, e os editais normalmente que falam que tem recursos para paisagem cultural são poucos solicitados. Então eu já entrei em contato com o IPHAN de Brasília, e assim que sair o próximo edital, a gente nunca sabe esse ano, nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Mas de qualquer maneira, assim que sair o edital, eu vou fazer um arcabouço do projeto, vou mandar para algumas pessoas para ver se está correto, principalmente o Renato, enfim, para o Instituto Histórico de Palmeira, e para melhorar o documento que a gente manda para o IPHAN. Então, essas 3 ações seriam importantes que a gente possa fazer e discutir. Podemos discutir isso via internet, criar um grupo ou na internet ou no WhatsApp, e a gente vai conversando, né? Nós vamos conversando, mas de fato, não é conversando para você ficar mudo. Vamos conversando. Vamos conversando. E alguns levantamentos que eu já olhei para a gente fazer. Por exemplo, do ponto de vista da arqueologia, isso vai ficar comigo. Eu queria fazer um escaneamento da área da Colônia Cecília e do cemitério dos Renegados. Existe hoje um instrumento chamado GPR, que faz o escaneamento da área, então você tem uma visão clara, não há nenhum tipo de intervenção. Eu já consegui o GPR, já consegui uma pessoa para vir comigo, e assim que a gente puder depois ver todos os problemas de entrar no terreno, essa coisa toda, a gente vai passar o GPR e tentar descobrir se ainda existe alguma estrutura, tanto de sepulturas no cemitério dos Renegados, quanto em algumas estruturas que você tem na área onde é a Colônia Cecília, né? Sobre a etnia história, você vai ter milhares de situações que envolvem a situação, e ontem, falando com poloneses e com italianos, ambos falavam churrasco. Eu falei, puxa vida, eu esqueci da linguística. Esqueci da linguística. E aí eu falei para a Vera hoje, Vera, vou falar dos polacos, porque eu, quando era criança, a gente tinha uma canção que eu não me lembro mais, que é o Polaco da Bareirinha. Então, se alguém sabe cantar o Polaco da Bareirinha, então vamos lá, cantar o Polaco da Bareirinha. Não. Polaco da Bareirinha. De Boracha. Vejam bem,
A gente cantava isso com uma forma meio pejorativa aos poloneses. Mas isso é o linguajar deles hoje aqui. Então, veja bem, e essa questão que é muito mais dos poloneses, a dificuldade do duplo R, ela chegou nos italianos também. Então, então, isso é de polaco também. Então, vocês vejam como incluir nesse levantamento de etnohistória essa questão linguística que vai ser de uma riqueza muito grande de você estabelecer as formas de comunicação que se deram aqui. Né? Hoje, duas pessoas falaram no Padre Puliga. O Padre Puliga fez o meu batizado e a minha primeira comunhão foi com o Padre Puliga. E o Padre Puliga nunca soube falar o português direito. Né? Ele sempre teve aquele sotaque de português. Ele era um membro da Gestapo, né? Mas ele era um padre fantástico, o Padre Puliga, né? Fantástico. E o Padre Puliga falava esse polaco que se fala aqui. Né? Então, veja bem, levantamento de etnohistória, a gente vai ter que utilizar questionários, etc., mandar para a região algumas pessoas. Provavelmente a gente vai incentivar algum professor da Universidade de Ponta Grossa para que os alunos façam esse levantamento. Enfim, a gente vai colocar isso. E a arquitetura que vai ficar com a nossa amiga aqui, que além das plantas baixas, os modelos de casa, etc. Né? Então, são alguns levantamentos que eu coloquei para serem colocados. E aí, então, uma série de slides que eu vi para vocês verem como é impactante a figura de um pinheiro. Né? Então, essa é a paisagem nossa. E esse pinheiro construiu tantas casas aqui na região. E o Arnoldo, Arnoldo, eu estou no Espírito Santo. Quando você me bota aquele monte de pinhão, eu morro de saudade de comer pinhão. Você, por favor, não bota mais o pinhão. Então, vocês viram que ele botou? Não? No Facebook? Pô, é uma tortura, uma tortura. Então, isso é uma paisagem da estrada de Santa Bárbara. Quer dizer, o pinheiro dominando. O Renato perguntou hoje para mim, esse pinheiro deve ter uns 100 anos. Digo, bom, não sei. Vamos fazer dendrocronologia para ver. Tem que cortar. Com dendrocronologia a gente tem que colocar. Mas veja só, a gente que vem de fora, esse impacto do pinheiro é muito forte. Então, vocês, como estão acostumados com essa paisagem, vocês não ligam muito. Mas para o visitante, isso é muito bonito. Essa é uma paisagem típica da região, né? E aí, algumas casas. Essa casa do Darwino, que é a capa do livro do Darwino, que eu tenho, né? Que é, vamos dizer, arquitetonicamente uma das formas que prevalece na região, mas sempre a construção em madeira. Né? Essa casa, eu não sei de quem é, mas ela é muito, porque ela tem esses recortes, provavelmente isso seja de alemão. Quem fazia esses... É polonês? De quem que é? Eu peguei essa casa e não vi coisa. Mas essa casa tem os detalhes desses recortes aqui. Veja só, vocês ficam pensando assim, que bobagem esse tipo de coisa. Não é. É um estilo e uma forma de representação cultural que eles impuseram na casa. Né? Então a gente tem que destacar esse tipo de coisa. Né? Então, eu encontrei alguns exemplos. Essa casa está em ruínas, nós passamos por ela. Né? A única foto boa que a gente pode fazer é lateral, porque na frente tem um pé de mimosa. Né? Eu falo mimosa. Mimosa, na mexerica. Eu estava falando para o Renato que na minha época de infância a gente só comia mimosa depois da primeira geada. Não sei se ainda permanece... Hein? Eu chamo isso de mexerica. Mas é um detalhe cultural da mimosa. Mas estava ali o pé de mimosa atrapalhando você tirar uma coisa diferente. Mas a arquitetura é a mesma.
Essa casa é a casa do Ferrari, a bodega do Ferrari, que é do Mesadri, do Mesadri, é lá da Mandaçaia. Não, Cantagalo, desculpe. É, onde termina a rota. Então essa casa, ela é fantástica. O balcão dela de uma forma fantástica, e você tem os mostradores, as vitrines também, que se der para ser preservado, seria fundamental você ter essa casa. Ela está em bom estado, muito bom estado, e tem que se colocar. Bom, aqui é a casa que nós visitamos hoje, a casa do Pimpão, e aí eu chamei a atenção do pessoal de que o Pimpão fez um solar, na realidade, que todos os quartos estão em solar, de influência, um pouco de influência francesa, e talvez esses balcões sejam das excursões que ele fez na Espanha. Que isso aqui é uma característica dos balcões das casas da região do sul da Espanha. Pode ser, pode não ser. Isso depende de um estudo que a gente pode realizar. Mas a casa como monumento e como sendo a única propriedade, a única casa feita por um anarquista, ela é de fundamental importância que se dê um valor excepcional a esse tipo de casa. Obviamente, tirando essas antenas de televisão. Isso é uma reconstrução da casa polonesa, que vocês viram. Hein? Já está melhor. Isso eu acho que eu tirei do site da prefeitura, não me lembro. É uma reconstituição das primeiras casas polonesas, né? Aqui na região, as primeiras eram de tábua-lascada. Tá? Essa é uma típica, mas a grande maioria era com tábua-lascada. Sei. E essa casa que eu fiquei de mostrar para o Arnoldo, que fica num entroncamento, essa casa tem detalhes de vidraças fantásticos. Essa casa, para cá vai para a Colônia, para Santa Bárbara, para cá não sei para onde vai. Mas ela está exatamente no entroncamento, ela tem detalhes de vidraça de casas europeias. É uma maravilha essa casa, nos olhos. E as pessoas passam por lá e ninguém dá importância, né? Essa casa é fundamental também. Você sabe de quem é? Do Mesadri, né? Então vocês vejam que... Só que ela já foi pintada e restaurada. Sim. Então vocês vejam que arquitetonicamente tem coisa. A igreja de Santa Bárbara, hoje houve uma discussão sobre o estilo da igreja. A igreja é construída dentro do modelo, vamos dizer, gótico, porque tem a cruz. Tem a cruz, todas as igrejas que têm formato de cruz, elas vêm do gótico, claro que ela não é uma gótica, né? E em off eu comentei com algumas pessoas que ela tem algumas características de igrejas luteranas. Essa cobertura aqui é típica luterana. Agora, é um olhar que a gente precisa estudar esse tipo de situação para a gente ver como é que a gente resolve esse problema do estilo, porque seria extremamente interessante, porque além da igreja ser um símbolo importante para os poloneses da região, foi construído por anarquista, foi construído pelo nosso amigo saxofonista, como é o Duzzi? O Duzzi, né? O seu Alfredo Duzzi, né? E que nós temos um documento fantástico, que é aquela fotografia do padre, dos construtores da família. Quer dizer, você tem, vamos dizer assim, um ciclo de situações que você pode colocar facilmente quando você coloca a igreja de Santa Bárbara, né? Então, tem coisa. Bom, aqui são os caminhos da Sicília. Isso tudo foi pego na internet. Aqui tem uma ciclista também. Eu passei por lá ontem. As uvas, né? É importante que se dê destaque a todo o artesanato gastronômico que você tem na região. Por exemplo, eu estou levando doce de figo para passar no pão,
que se eu não chegar em casa com esse doce de figo, eu não entro em casa. Que a minha esposa foi a única coisa que ela pediu, que realmente esse doce de figo não se faz mais em lugar nenhum. É uma questão muito peculiar de algumas regiões italianas. Mas, então, aqui, os vinhos de Santa Bárbara, quer dizer, você pode explorar muito essa questão da uva, do subproduto da uva, o suco, o vinho, a geleia de uva, a grappa, molto bene. Andiamo, grappa com... Olha, um parênteses aqui. Eu cheguei na Itália agora, ano passado, e pedi uma grappa. E a garçonete veio e me disse assim, adesso? Eu falei, adesso. Pronto. E ela me trouxe, eu tomei. Aí no final do jantar, eu perguntei, olha a nossa ignorância. Eu, por que você perguntou se era dessa? Porque se toma grappa dopo mangiare. É com café, você toma um café e a grappa. Eu passei a tomar grappa como italiano. E realmente a grappa, depois do café, é uma maravilha. Né? Então, experimente e traga o café. Aqui não tem grappa não, mas tem... O pessoal comprou aí e tem estoque. Veja só, os caminhos da Sicília, estou terminando, alguns elementos que eu vi lá na casa do coisa, que ele tem lá duas coisas interessantes que podem ser exploradas, que é essa carroça, que devia existir centenas. Ontem, quando cheguei em Palmeira, eu vi uma pessoa em carroça, com cavalo, andando, tem ainda bastante, e ele tem também um caixão de lenha. Por exemplo, na minha casa em Palmeira tinha um caixão de lenha. Aqui tem um caixão de lenha. E ninguém dá importância para o caixão de lenha, senão o caixão de lenha vai acabar, e foi uma marca do pessoal ter o caixão de lenha dentro de casa. Veja só, a perspicácia que você tem de olhar essas questões. Então você tem essas situações. Então veja só, do ponto de vista... Em Palmeira tem um supermercado que tem carroça para vender. Ah, é? Sim, os ternários doce, né? Tudo bem. Então veja bem, nessa breve situação, a gente mostrou algumas coisas que a gente pode trabalhar se vocês entenderem que a gente deve continuar a elaborar esse projeto e depois verificar como é que se vai fazer esse dossiê e como é que a gente vai levantar essas questões. Vamos fazer o projeto? Muito obrigado. L'eco dalle foreste, dalle città insorte al nostro grido, or di vendetta sì, ora di morte, liberiamoci dal nemico. Allerta compagni, dall'animo forte, a noi non ci turbino il dolore e la morte. Allerta compagni, faremo l'unione, evviva la rivoluzione. Ti lascio Italia, terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare e formeremo una colonia sociale. E tu borghese. Seu Dalmir, o senhor teve o senhor era da polícia militar, da banda. Como é que o seu pai pensava sobre ser policial? Ele queria ver o diabo na frente, não queria ver polícia. E foi castigado, porque os 3 filhos polícia.
Ele queria homem em casa, mas não tinha, era só polícia. Um é oficial, é o sargento e outro cabo, né? Mas o papai não. Ele queria ser que fosse, porque polícia para ele é tudo vagabundo. Mentira, né? Tem alguns que trabalham, né? Mas é isso, ele parece que isso foi castigo, coitado. Quando eu fui para a polícia, daí ele se entregou. Daí logo morreu. Acho que é de desgosto, né? E na igreja? Ah, na igreja eu não queria nem que passasse por frente da igreja. Eu casei na igreja com a minha mulher, mas depois que tinha 3 filhos. Aí, tomei uns troços, daí casei. E eu me batizei também, né? Me batizei daí. Mas eu já tinha 3 filhos, disse que eu não era batizado, né? Então eu vou batizar. Digo, que custo, não dói, né? Aí, e ele? Meu pai? É. Meu pai não sabia nada disso. Não. Nunca soube? Não, nunca soube. Diz que eu era batizado já pela minha tia, mas ele não sabia. Foi tudo escondido dele. Os outros irmãos dele, todos os filhos dele casaram na igreja, tudo iam na igreja, ele não ligava. Mas o único foi o papai que não. E ele discutia com o padre, discutia com tudo, perguntava, lia a Bíblia, mas não, ele disse, não me convence. E ela falava para o padre, eu li assim na Bíblia, assim, 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 mas daí o padre, então o senhor me explica. O padre, para explicar para ele olhava para o padre assim, não me convenceu. Tchau. É, meu padre Poliga, que tinha aqui. E o velho era fogo. E morreu, não. E o seu primo, o Lilo, o casamento dele? Eu não lembro, não. Não lembro, não. Quer dizer que... E ele se reunia também com o pessoal da cidade para falar sobre a anarquia, o teu pai? Ele não. Se reunia com o Zefiro Agotani, né? Que ia lá na minha casa. Principalmente a Sexta-feira Maior. Os dois iam fazer... Nós ia ver a procissão e os dois ficavam metendo pau no padre lá. E gozando. O Zefiro era bem mais velho que o pai, né? Meu pai. O Zefiro já estava bem velhinho. Mas ele não queria saber de igreja, não. Ele tentava ver se acreditava, mas nem o padre não conseguia convencer ele. Não, seu padre, mas o senhor não me convence. O senhor é muito inteligente, mas isso aí não me convence. Lia a Bíblia, ele era muito, lia demais, queria aprender tudo, né? Mas... E o senhor disse que ele era construtor. Mas ele fazia os projetos. Mas e depois, quando vieram os engenheiros, o que aconteceu? Ele também era teimoso sobre essa parte. Ele lá em Palmeira era um dos melhores pedreiros que tinha, né? Pois viram pela igreja lá, né? Lá eles fizeram. Mas ele sempre procurando, aí começou a vir engenheiro. Então, para construção, uma casa, qualquer coisa, tinha que ter a assinatura do engenheiro. Ele não quis saber. Ele disse, quem vai trabalhar sou eu, o engenheiro que vai receber? Não. Aí teimou no que daí, faltou serviço para ele. Faltou serviço grande, né? Era só biscate. Daí eu também larguei mão de trabalhar, fui para a polícia, né? Em 58, já tinha casado, tudo, e fui lá. A Dirce ficou chorando lá. Será que ficou mesmo? Que dele ela? O seu Dalmir completou, no dia 14 de janeiro, 60 anos de casado. Foi 60 anos, com a presença do meu amigo aqui. 60 anos. Puxa, e aguentar 60 anos a Dirce é louco, né? É muita coisa, né?
por vez, muito pecado,